seja o Senhor. Senhor Jesus, nós estamos na última semana do alimento diário, cujo título, Correr para Vencer. E nós acabamos de orar, ler. Som, amém. Senhor Jesus, amém. Acabamos de desfrutar, Senhor Jesus, de 1 Coríntios 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quem falou isso para nós, irmãos? A respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Paulo falou isso para nós. Se Paulo falou isso para nós, é porque ele queria nos orientar. Mas a semana passada, no capítulo 11, os irmãos compartilharam 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Bem melhor, né? Amém. A semana passada, os irmãos compartilharam aqui sobre o capítulo 11 de Coríntios, versículo 1. E também, alguém falou algo para nós. Sede meus imitadores, como também eu sou de... Quem falou isso para nós? Paulo também falou isso para nós. E nós vimos isso semana passada. Amém? Só que no versículo 1 do capítulo 11, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? No versículo 3 do capítulo 11, ele fala assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Por que então Paulo falou no capítulo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? E no versículo 3, ele vem falar, quero entretanto que saibais. Ele queria mostrar para nós que existe uma ordem, e existe um caminho. Essa ordem, esse caminho, traz benefícios. Esses princípios trazem resultado. E ele falou aqui, sede meus imitadores, porque Paulo imitava alguém. E quem ele imitava? Cristo. O foco de Paulo era Cristo. Ele tinha ídolos? Não, ele tinha Cristo. Quando ele saía com Cristo. E quando ele falava de quem? Cristo. Quando ele caminhava seguindo os passos de Cristo. Essa semana fala a respeito dos dons espirituais. Ele fala que nós não devemos ser ignorantes. Ser ignorante é não saber e não conhecer. Mas Paulo fala para nós que nós precisamos conhecer. Essa manhã, compartilhando com o irmão Varjão, quero simplesmente tocar em 2 pontos com vocês. E o irmão vai prosseguir com o falar. Primeiro, todos os que estão aqui, eu creio que estão aqui porque amam o Senhor. Estão aqui por um propósito, porque amam a Cristo. E amar a Cristo é o primeiro passo. É um passo muito importante para que eu possa me tornar um imitador do Senhor. Só que ainda tem um outro detalhe. Amar a Cristo é um primeiro passo. Mas como está sendo, ou que tipo de conduta tem no meu viver diário? É isso que o Senhor quer ganhar essa manhã. E é dessa forma
que o Senhor quer nos conduzir. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós sabemos que todos amamos o Senhor. Amar o Senhor, com sua infinita misericórdia, nos salvou e deu a sua salvação como graça para nós. Ele se depositou para nós como Espírito de toda a sua plenitude. Como nós cantamos, ele buscava desesperadamente alguém que amasse, e o Senhor achou. Existe um grupo aqui em São Paulo que ama o Senhor, Senhor Jesus, mas também nós precisamos amar a volta do Senhor. Então, o primeiro passo é amar o Senhor, e o segundo passo é amar a volta do Senhor. O irmão compartilha 3 itens essa semana. Primeiro item, que não sejamos ignorantes com respeito aos dons espirituais. Segundo item, que nós não sejamos ignorantes com respeito ao plano de Deus para nós. Então, dons espirituais, não ser ignorantes. Segundo ponto, não ser ignorantes com respeito ao plano de Deus. Terceiro ponto, qual é? Quem lembra? A volta do Senhor. Não ser ignorantes com a volta do Senhor, com aqueles que já dormem. Então vocês perceberam que um está relacionado ao Espírito, o outro a Deus e outro ao próprio Senhor? E o Senhor, Ele quer que nós prossigamos, e que amamos o Senhor. E aqui, a respeito dos dons espirituais, Coríntios 12:1. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 2. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir por ídolos mudos, segundo éreis guiados. Nós éramos guiados por ídolos mudos. O que é um ídolo? Ídolo é alguém que você coloca ele e ele é tudo para você. O ídolo, de repente, pode ser prata, pode ser ouro, pode ser um artista, pode ser um smartphone, como fala na palavra, né? No alimento diário da semana. De repente pode ser um irmão que compartilha. De repente ele se tornou o seu ídolo. Só que, o que o ídolo faz? Vamos abrir em Salmos. Salmos 115. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Todos acharam? Versículo 3. Fala assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como... No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No céu não tem problema. Graças a Deus, porque tudo faz como lhe agrada. Deus, Ele tem soberania sobre todas as coisas, e nós já vimos que no céu não está problema. Não existe problema. Por isso é que Colossenses fala assim: andeis nessa terra com seus pensamentos, porque lá não existe problema. Versículo 4: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Obras das mãos. Prata e ouro são ídolos deles quem? Homens terrenos. Obra das mãos deles. 5. Tem boca e não falam. Tem ouvidos, tem olhos, e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz,
não tem sensibilidade. 7, suas mãos e os seus pés, som nenhum lhe sai da boca. Tornem-se semelhantes a eles os que o... E os quantos? Os que o fazem e os que nele confiam. Quando eu tenho um ídolo, eu me torno semelhante ao que ele faz e ao que ele confia. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Muitas das vezes, não sei a situação dos irmãos, mas os irmãos vieram aqui com um propósito. Vieram porque amam o Senhor. Eu vou parar aqui, vou voltar no meu segundo ponto que eu falei que eu iria compartilhar com vocês, da semana passada. Os irmãos compartilharam a semana passada sobre um princípio de encabeçamento, correto? Princípio de encabeçamento foi o primeiro item da palavra do Senhor, lá em Ezequiel. Vamos abrir em Ezequiel 28. Senhor Jesus. Ezequiel 28, versículo 17. Senhor Jesus. Todos acharam? Elevou-se o coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemplem. Quando você contempla um ídolo, quem você está contemplando? Não preciso falar. Ele foi lançado por terra, porque elevou-se o seu coração. Quando nós elevamos o nosso coração, nós não agradamos o Senhor. Vamos agora, próximo capítulo, Daniel 5:20. Senhor Jesus. Daniel 5, versículo 20. Todos acharam? Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito tornou soberbo e arrogante. Tá bom aí. Lá em Ezequiel, elevou-se o seu coração. Amém? Quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito tornou-se soberbo e arrogante. Então, irmãos, quando eu sirvo ou faço algo por mim mesmo, eu faço com um coração soberbo e arrogante. E, como nós servimos a ídolos mudos no passado, graças ao Senhor, porque houve uma libertação. O Senhor nos libertou, mudou a nossa visão e mudou a nossa posição. O Senhor nos selou. Só que ainda existem princípios. Esse princípio de encabeçamento aqui em Ezequiel foi quebrado. Abriu-se um precedente para o inimigo entrar. Agora, aqui, em 1 Coríntios 11, Paulo vem falar novamente. Quero que saibais. Quero que saibais. Existe uma ordem. E essa ordem precisa se cumprir. Os irmãos compartilharam a semana passada aqui. E quando o irmão estava compartilhando, e logo após os irmãos foram partir o pão, eu olhei para a mesa, eu pedi misericórdia para o Senhor, porque a mesa que foi instituída foi por causa da encabeçamento do Senhor.
por causa da submissão do Senhor. Se não houvesse submissão, não haveria mesa, não haveria pão e não haveria cálice. Então, um homem foi submisso, foi imitador do próprio Pai. E quando ele chamou Paulo, Paulo falou: sede meus imitadores, também como eu sou de Cristo. Só que o Senhor não chamou só a Paulo, chamou a cada um de nós. Só que ele chamou com um propósito. E ele também concedeu dons aos homens. Como ele concedeu dons aos homens, nós lemos ali em Salmos: tem olhos, mas boca, ouvidos, pés, mãos. Pode ser que essa seja a minha condição. A conferência anterior, os irmãos compartilharam sobre Expolivro e várias ferramentas que o Senhor deu para nós. E uma delas, comportagem dinâmica. A comportagem dinâmica é um caminho que o Senhor deu para nós. Só que pode ser que eu não consiga ter a visão da comportagem dinâmica. Os irmãos estão lá exercitando, eu não consigo ouvir, eu não consigo apalpar, eu não consigo tocar. Mas o Senhor me chamou, e às vezes eu chamo o irmão André para uma comunhão. Irmão André, Fábio, estou com dificuldade. O irmão André vai perguntar: o que aconteceu, Fábio? Um exemplo, né? Irmão André, eu oro e não consigo desfrutar o Senhor. Eu falo e eu acho que o Senhor não me ouve. Eu leio a palavra, não entendo. Eu caminho, não tenho prazer. O que é isso? Pode ser, o irmão, né? Se estou dando um exemplo, ele poderia falar: Fábio, você tem um ídolo. Acabamos de ler que o ídolo torna semelhante àquele a quem o segue. Se eu sigo um ídolo, e se eu tenho um ídolo, eu sou exatamente igual a ele. Tenho olhos, mas eu não vejo. Tenho boca, mas também não falo. Só que existe algo ainda primordial nessa mensagem, que são os dons espirituais. E para fechar, o irmão vai compartilhar sobre os dons. Primeiro princípio, encabeçamento. Sem esse encabeçamento, se eu violo o princípio do Senhor, não tenho caminho para o Senhor. Amém? Segundo, ídolos. Se eu sigo um ídolo, ou taxei algo para a minha vida, que eu vou servir e eu vou tirar como meta, que não seja o Senhor, eu me torno com olhos, pernas, bocas, mas totalmente inativo. Nós acabamos de ler em 2 Pedro: essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais o que é inativo. Ativo, inativo, estático, parado, paralisado. Eu sou alguém que recebeu dons, que recebeu o Espírito, uma salvação posicional, mudou a minha vida e eu continuo parado, estático. E os dons que o Senhor me deu, eu não consigo fazê-los progredir. Irmãos, essa mensagem ficou claro o que é enterrar um talento. Muito claro. Se você tem um ídolo, você está enterrando o seu precioso talento. Esse talento tem que ser negociado. Esse talento precisa sair de nós. E para fechar, a palavra da semana também fecha com aqueles que Senhor Jesus, amam a sua vinda. Alguém que tem ídolos, que fere princípios, não ama a vinda do Senhor.
porque não tem visão, não consegue andar no mesmo caminho. Irmãos, semana passada, quero que saibais, saber não é para saber para falar que eu sei, mas é um saber que muda e um saber que transforma. Eu não quero saber para mostrar que eu sei ou para mostrar que eu sou o melhor. O saber é conhecer algo que pode mudar a minha vida. E o Senhor pode mudar a minha vida. E essa semana, não ser ignorante com o saber da semana passada. Eu tenho dons, mas eu estou sendo ignorante e não submisso àquilo que o Senhor me deu. Como eu falei, a mesa é resultado de submissão. E se nós formos submissos, o Senhor vai se depositar para nós. E o Senhor vai avançar em nós. E o Senhor está dando dons, assim como o irmão vai compartilhar agora. Vamos fazer prosseguir esses dons. Esses dons vão se tornar ministérios, e esses ministérios vão se tornar em operações, em realizações. Dons está relacionado ao Espírito. Ministérios, serviços, está relacionado ao Senhor. E quem realiza tudo? Deus. Então, irmãos, quando busco o Senhor opera em mim. O irmão vai prosseguir com falar. Senhor Jesus. Com este teu servo, eu quero ser apenas um instrumento, um canal para o Senhor falar conosco. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pela sua obra de redenção. Ó Senhor Jesus, amém. Quando Deus criou o homem, Ele o colocou no jardim do Éden, depois de ter providenciado todas as coisas. E colocou também no centro do jardim, no lugar mais importante, a árvore da vida, que representa o próprio Deus como sustento, como vida. E havia também, num lugar que nem é mencionado na Bíblia, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quanto a essa árvore, Deus disse: não comerás desta árvore, porque no dia em que comeres dela, morrerás. Deus estabeleceu assim, no princípio, a submissão do homem a Deus. O princípio da submissão. Ele mostrou os dois caminhos. O caminho da independência, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou o caminho da submissão, comendo da árvore da vida. Nós conhecemos a história. O homem desobedeceu a Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, exerceu o chamado livre-arbítrio. E a história da humanidade mostra que somente a misericórdia de Deus pôde poupar a humanidade de tantas coisas, porque Deus nunca desistiu do seu intento de estabelecer a sua autoridade aqui na terra por intermédio do homem. Foi para isso que Deus criou o homem. Ó Senhor Jesus. E chegando na palavra dessa semana, nós precisamos ainda desfrutar um pouco da palavra da semana passada, que fala a respeito do encabeçamento. Esta palavra nós devemos saber. O versículo diz: quero que saibais, mas não saber como um mero conhecimento, mas é um saber subjetivo, é um saber orgânico, é um saber de vida. Eu sei porque eu provei, eu sei porque eu vivi, porque eu vivo. Senhor Jesus.
E o encabeçamento é o seguinte: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Aquele que encabeça, como foi dito até numa mensagem dada pelo irmão André há 2 semanas, parece-me, né? Aquele que encabeça, ele não é um dominador, um dono, mas ele é um supridor. Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse, numa dos versículos do Evangelho de João, eu vivo por aquele que me enviou. Assim como meu Pai me enviou, meu Pai que vive me enviou, e eu vivo por ele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor Jesus, como Filho de Deus, deu exemplo da total submissão. São muitos os versículos em que essa submissão é mencionada. Um deles ocorre quando ele Cura um paralítico num dia de sábado, é criticado pelos fariseus, e ele diz: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Numa outra passagem, a passagem em que ele prega o evangelho à mulher samaritana, quando os discípulos voltam da cidade e veem Jesus conversando com a mulher e perguntam se ele tem fome, ele diz: uma comida eu tenho que não conheces, ou que não conheceis. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Então são muitos e muitos os versículos que mostram como o Senhor Jesus foi um com o Pai. Encabeçado pelo Pai, o Pai o supriu de toda maneira. O ser humano também precisa ser encabeçado por Cristo. Amém. Porque senão ele vai ter uma vida miserável, ele vai encontrar a morte. Porque o Senhor Jesus é o nosso supridor. Então, nesta corrente, ou nesta cadeia de encabeçamento, todos que a ela se submetem recebem todas as riquezas de Deus. Deus supre o filho supre o homem, e o homem supre a mulher. Todos saem ganhando, todos são importantes. Na palavra dessa semana, a pergunta ou a afirmação é outra. Agora não quero que sejais ignorantes. A palavra fala do corpo de Cristo, dos dons, dos ministérios e das operações. Como diz o hino que nós cantamos, quem é membro tem dom. E quem tem dom tem função. Basta exercitar e mais graça ganhar. Irmãos, que corpo maravilhoso. Venham quantas pessoas quiserem, todas elas serão membros deste corpo e terão função e receberão a seiva do cabeça. Nós estamos num corpo espiritual. Como é dito nesta semana, o corpo físico tem os tendões que se ligam ao sistema nervoso central, a cabeça. Então, todos os membros precisam ter comunicação com a cabeça e receber também as ordens da cabeça. Nós estamos no corpo de Cristo e precisamos
estar em comunhão com Ele, exercitando nossos dons, vivendo a vida do corpo, para que esse suprimento de vida venha até nós. Se nós ficarmos isolados, nós não receberemos o suprimento. Qualquer membro do corpo que se isole, não receberá esse suprimento. Essa foi a carreira que nos foi proposta. Nós temos uma carreira, irmãos. Nós temos alguém que está cuidando de nós. Nós precisamos apenas olhar firmemente para Ele. Tem até um hino que diz, né? Firmemente, pois, olhai. Dificuldades, há. Atritos entre os membros do corpo, há. Irmãos, mas tudo isso coopera para o nosso crescimento. Como é dito nesta semana aí, às vezes pode ter já passado na cabeça de alguém, mas aquele irmão ou aquela irmã deveria ir para outra cidade, porque eu tenho dificuldade de relacionamento com ele, com ela, tal. Irmão, nós somos humanos, passam pensamentos assim. Mas se nós não tivermos essas dificuldades, nós não cresceremos em vida, nós não negaremos a nossa vida da alma, nós não iremos buscar o Senhor para que Ele nos supra com a sua graça. Senhor Jesus, como precisamos dessa visão, irmãos, do corpo, do exercício desses dons. E esses dons, uma vez exercitados frequentemente, vão se transformar em ministérios. Os ministérios serão utilizados nas operações de Deus. Quantas vezes nós conversamos com uma pessoa, ou saímos para pregar o Evangelho, tal, e a pessoa diz, eu estava precisando tanto dessa palavra. De um lado, essa pessoa pediu. Do outro lado, Deus designou alguém para ir ao encontro dela. Então essas são as operações. Para isso nós precisamos estar atentos ao falar do Senhor. Precisamos estar atentos à unção que nos ensina todas as coisas. E o que ela nos ensina substancialmente? Que nós devemos permanecer nele. É permanecer. O Senhor diz lá no Evangelho de João, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se nós permanecermos no Senhor, e as suas palavras permanecerem em nós, o que nós pedirmos será de acordo com a vontade dEle, e Ele fará. A nossa dificuldade, irmãos, muitas vezes é permanecer. Nós já recebemos o Senhor como nosso Salvador. Ao recebermos o Senhor como nosso Salvador, o nosso espírito foi regenerado. Antigamente, antes de receber o Senhor, com esse espírito totalmente apagado, totalmente morto, digamos, nós não tínhamos como vencer o inimigo. Mas a partir do momento em que nós recebemos o Senhor como nosso Salvador, em que houve a regeneração do nosso espírito, essa vida entrou em nós. E com essa vida é que nós podemos vencer o maligno. Senhor Jesus, essa é uma realidade, irmãos. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, fala para os Tessalonicenses, né? Que do ídolo vos convertestes, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. Não adianta o inimigo vir com as distrações desse mundo, trazendo coisas bonitas, coisas de sabedoria. Oh, Senhor, uns confiam em carro,
outros em cavalo, mas nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Ó Senhor, Senhor Jesus. Amém. Essa vida nós precisamos expressar no nosso dia a dia. Desde o momento que nós acordamos, como disse o hino que nós cantamos, assim que se levantar, antes de qualquer coisa, faça uma respiração da vida. Amém. Invocando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, essa é a respiração da vida. Esse nome é poderoso. Esse nome é uma pessoa. Nenhum outro nome tem poder algum. A Ele foi dado todo o poder. Então, nós precisamos andar em novidade de vida e servir o Senhor em novidade de espírito. E começamos pelo invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Essa é a maneira de recebermos a pessoa do Senhor como vida, alegria e paz. Senhor, essa é a realidade para podermos servir o Senhor. Então, no nosso dia a dia, nós precisamos disso. Precisamos invocar o nome do Senhor. Precisamos orar ao Senhor antes de qualquer coisa. E precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Todos os dias. Quanto mais pudermos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E isso irá transformar a nossa vida pouco a pouco. Cada vez mais nós estaremos atados à vide, comendo uva, mais uva, e só querer comer uva. E o brilho das coisas desse mundo cada vez mais se apagarão para nós. Nós só queremos Cristo, como diz o hino, eu só quero estar no meu Jesus e não sair por nada. Oh, em qualquer lugar que nós estivermos, não importa o que nós estejamos fazendo, mas nós precisamos estar conectados com Cristo, ligados com Cristo. Isso de fato, irmãos, vai mudar a nossa vida e vai nos fazer com que andemos em realidade de vida. Eu tenho provado isso durante toda a minha vida. Então eu quero também dar esse testemunho para encorajar os irmãos. Nós precisamos ouvir, né, a respeito dos benefícios que o Senhor faz a nós. Não? O Salmo 103 faz, bendize, ó minha alma, né, todos os benefícios que o Senhor nos fez. Nós muitas vezes reclamamos disso, porque não temos ainda aquilo, porque ocorreu aquilo, outro, mas nós precisamos viver esta vida de comunhão com o Senhor, para que Ele nos ilumine, como diz o versículo aqui da segunda-feira, né, que foi lido. Ó Senhor Jesus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Nós precisamos dessa luz, a luz é o próprio Deus, precisamos da vida desse Senhor no nosso coração. Segundo a Bíblia, o coração é formado pela mente, vontade, emoção e pela consciência. Então, irmãos, o Senhor precisa
vir com a sua luz em todos esses aspectos da nossa vida. A nossa mente, precisamos ter uma mente renovada, uma mente colocada no Espírito, pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto, nos desarraigando desse mundo, para podermos correr essa corrida. Precisamos nos livrar do peso e do pecado, não é? Que nos impede. Nós muitas vezes estamos correndo com pesos desnecessários, não é? Com atribuições desnecessárias, e isso atrapalha a nossa corrida. Somente a luz do Senhor, a comunhão nossa com Ele, vai poder mostrar esses pesos, para que nós possamos nos desvencilhar deles, e também o pecado, porque o Espírito, Ele nos convence, né, do pecado, do juízo e da justiça. Né? Então, nós precisamos, muitos são os versículos dessa semana que nos encorajam a prosseguir nesta caminhada. Senhor Jesus, temos vários versículos de João mencionados na palavra dessa semana. Não temos tempo para mencionar todos, mas pelo menos alguns, né? Ele fala que nós somos, que o Senhor é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor. Todo ramo que produz fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Essa é a esperança do Senhor, que nós possamos dar mais frutos, pregando o Evangelho, Senhor, cuidando das pessoas, cuidando de todas as pessoas que pudermos, que estiverem ao nosso alcance, a começar pelos nossos familiares, pela nossa esposa, pelos nossos filhos. E a maneira de podermos cuidar de todos eles, os outros parentes também, e amigos e tal, é estarmos alimentados por Cristo, sermos renovados por Cristo. Sem isso, nós não temos condições de cuidar de ninguém. E a vida do Senhor em nós fará com que nós passemos por todas essas situações e crescendo em vida. Vamos encontrar algumas dificuldades, mas a vida do Senhor em nós nos suprirá em todas as circunstâncias. E no viver da igreja há também momentos em que pode haver algum desentendimento entre os irmãos, mas tudo isso, tudo está na palavra do Senhor. Quer dizer, o Senhor nos alertando e nos dando o caminho. E essa palavra do Senhor precisa ser sempre lida, para que seja vida em nós. Porque, como ele disse lá em João, ele iria, mas ele enviaria o Consolador. Ele foi e enviou o Consolador, que é o Espírito da realidade, que vai nos ensinar todas as coisas, que está conosco. E esse Espírito, ele nos faz lembrar de tudo que ele já nos disse, por intermédio da palavra. Senhor Jesus, dessa maneira, essa palavra vai ser a nossa prática cada vez mais. Teremos esse pastor que cuida de nós, né? Que nos conduz, que nos protege, que unge a nossa cabeça com óleo, para que nós possamos servi-lo, crescer em vida e poder reinar com Ele no mundo que há de vir. Senhor Jesus, no mundo a gente vê que a situação é completamente diferente, né? As pessoas são insensíveis em relação ao pecado. A situação está cada vez pior. Nós não precisamos nem mencionar, todos vemos aí
claramente. Precisamos nos compadecer dessas pessoas. Não é acusar, não é criticar, mas é nos compadecer. Porque um dia nós também estávamos como eles, vivendo longe de Deus, vivendo nas trevas. A palavra diz que, não diz que nós vivíamos nas trevas, a palavra diz que nós éramos trevas, nós fazíamos parte das trevas. E pela misericórdia do Senhor, um dia alguém nos pregou o Evangelho, nós recebemos o Senhor como nosso Salvador e tivemos o nosso espírito regenerado, fomos colocados na vida da igreja e nela estamos amadurecendo, estamos servindo o Senhor, tendo uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida com segurança. Tem até um hino que fala: que segurança, Cristo é meu. Irmãos, existe maior segurança do que Cristo? Não importa a situação, não importa. Pode ser uma situação de perda. O Senhor, como consolador, como nosso supridor, Ele virá ao nosso socorro. E quando nós passamos por esses sofrimentos, aquilo que nós perdemos, o Senhor dá a sua própria pessoa no lugar. Nós temos até um hino que fala assim: sem premer-se a azeitona, óleo não se dá, sem pisar a uva, o vinho não destilará, tal, Então, irmãos, por intermédio desses sofrimentos, também nós conhecemos mais esse maravilhoso Senhor e Ele virá nos suprir. É o caminho que Ele nos propôs. Senhor Jesus, ó Senhor, amém. Vamos ler alguns versículos de Romanos 12, que fala a respeito da realidade da vida da igreja. Como deve ser a vida da igreja? Porque quando nós exercitamos nossos dons, os nossos ministérios, pode ser que, sem querer, nós tenhamos ferido alguém, E precisamos, quando o Senhor, na sua luz, vem nos mostrar isso, nós precisamos pedir perdão à pessoa, Precisamos caminhar sempre guiados pelo Senhor, Não precisamos ficar preocupados, mas agora houve esse problema, houve aquele. Irmãos, Ele é aquele que está cuidando das igrejas. Pessoalmente, em Apocalipse, são mostrados os 7 candelabros, que são as 7 igrejas. E em cada um desses, em meio a esses candelabros, há sempre um cuidando. Quem está cuidando é o Senhor Jesus. Então, Ele está no nosso meio. Ele está cuidando de todos os problemas. E tudo isso vai cooperar para o nosso crescimento. Senhor Jesus. Então vamos ler aqui Romanos 12. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Vamos começar pelo versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, a vida de Deus em nós é uma vida diferente. No mundo, as pessoas querem ser honradas, reverenciadas. Mas a vida que está em nós, irmão,
é a vida de Deus, a vida de Jesus. É uma outra vida, é uma vida de submissão. O Senhor Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele não foi em cima de um grande cavalo, como os reis faziam. Ele entrou num jumentinho. Humilde. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso padrão. Não é? Quando Tiago e João estavam discutindo lá, quem ia sentar à esquerda ou à direita dele, ele deu outra lição, dizendo que nós devemos servir e não ser servidos. Mas isso, irmãos, não pode ser um sacrifício para a gente. Eu vou servir, porque a palavra diz que eu tenho que servir, mas a gente tem que servir com satisfação. Em vez de receber, vamos dar. Senhor Jesus, e isso vai crescendo em nós, irmãos. Nós vamos ter alegria em servir, em dar. O Senhor Deus foi o nosso grande exemplo de pessoa que se deu. Ele deu tudo. Ele criou o universo. Tudo provém dele. Né? E até ele, após a queda do homem, nos reconciliou com ele mesmo por intermédio da morte do seu filho. Então, irmãos, é um outro caminho. Senhor Jesus, amém. No zelo não sejais remissos, não sejais negligentes, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Amém, esse é o segredo. Nós só iremos exercitar de fato o espírito quando estivermos servindo o Senhor. Nós precisamos invocar, aquecer, mas quando já nos apresentamos ao Senhor para servi-lo, esse espírito já está fervoroso. Então nós precisamos servir. Senhor Jesus, regozijai-vos na esperança. Nós temos uma esperança, nós temos o Senhor conosco. Nenhum problema é maior do que o Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Todos nós passamos por tribulações, mas precisamos ser pacientes, saber que o Senhor está cuidando de nós. E na oração, perseverantes. Precisamos perseverar na oração. Às vezes a gente está orando para que, sei lá, uma pessoa se converta ou deixe de fumar. E nós oramos 1 ano, 2 anos, 3 anos, até uma hora fala, não, nesse caso aqui não tem jeito. Caso perdido, mas nós não podemos desistir. Quem faz a obra é o Senhor, Ele tem o tempo dele. Na minha família há um caso de uma tia que fumou a vida toda. Aí nós começamos a orar para que ela deixasse de fumar. Aí oramos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6. Eu não sei nem quantos anos nós oramos. Mas confesso que às vezes passava, falei, eu não sei não, viu? Mas a gente continuava orando, porque a palavra diz que devemos ser perseverantes na oração. Ela deixou, irmãos. Deixou de fumar e não voltou. E isso se aplica a muitas outras coisas, irmãos. Até a alguém que ainda não recebeu o Senhor. Precisamos ser perseverantes na oração. Amém. Compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhar as necessidades. Ajude. Praticai a hospitalidade. Receber os irmãos. Irmãos, é uma alegria podermos receber os irmãos na nossa casa. Podermos compartilhar com esses irmãos de Cristo. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, abençoai. Uma vez eu fui ao Vale do Paraíba pregar o Evangelho, e eu vi um irmão colocar isso em prática. Alguém passou e ofendeu tal, aí o irmão falou assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. O irmão ficou na paz, e a pessoa
Quer dizer, nós não podemos nos deixar contaminar por isso. Isso é coisa do inimigo. Precisamos ter compaixão dessa pessoa, não é? Porque essa pessoa está sofrendo. Uma pessoa que não sabe perdoar, uma pessoa que agride os outros, é uma pessoa infeliz que não conhece o nosso Deus, que é um Deus de amor. Amém? Um Deus de justiça. Amém? Um Deus que cuida de nós. E continuando aqui, irmãos, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Amém? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Irmãos, isso é prático. Nós precisamos dar o primeiro passo, se há um desentendimento com alguém. No que depender de nós, vamos ter paz com todos. Não só na vida da igreja, quer dizer, na vida de reuniões com os irmãos, mas na nossa vida também, com o colega de trabalho. Às vezes você pode ter sido até ofendido pelo colega, mas não guarde rancor, perdoa, porque muito mais o Senhor nos perdoa, não é verdade? Senhor Jesus, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Amém? Pelo contrário, se o teu amigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmão, nós precisamos sempre estar nos alimentando desse prato aqui, dessa comida, porque ela vai fazer efeito, né? Numa determinada situação em que você pensa em vingança, aí vem a palavra do Senhor lembrar: não, a vingança pertence a Ele, não é? Então, irmãos, precisamos ser fortalecidos pela palavra do Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E para encerrar, falar a respeito das funções. Nós temos muitas funções no corpo, muitas. Nós temos as funções visíveis, externas, e temos também as funções invisíveis ou ocultas. Mas o que importa é sermos membros, porque sendo membros, estando no corpo, nós estaremos desfrutando da vida do Senhor, nós seremos o corpo do Senhor, como diz aqui, como exemplo na palavra, né? Numa corrida, quando o cavalo chega, né? Por um nariz é medida a vitória dele, a chegada tal, né? Mas o rabo do cavalo também é o cavalo. Então, todo mundo foi vencedor, né? Nós estamos nessa corrida coletiva. Não é até que um chegue, é até que todos cheguemos. Não há competição aqui. Bom, eu preciso ver aí porque só há tantos lugares. Não, irmãos. Nós precisamos saber que o desejo do Senhor, o plano do Senhor é que todos nós cheguemos. E para que todos nós cheguemos, nós precisamos ajudar uns aos outros. Nós precisamos ajudar os irmãos e precisamos da ajuda dos irmãos. Somos membros uns dos outros. Não importa a função, não importa. O que importa é que o serviço feito por essa função é um serviço ao Senhor. E Ele vai galardoar essa pessoa que é um membro do corpo.
Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. E agora só mencionando, Senhor Jesus, rapidamente, algumas coisas que eu anotei e eu quero desfrutar, eu quero compartilhar com vocês. Porque às vezes é uma palavra, é uma frase que pode ajudar alguém. Então, rapidamente, quando eu estava desfrutando essa mensagem para compartilhar, eu me lembrei de alguns hinos, porque na vida da igreja, nas situações, amém, há às vezes dificuldades, mas o Senhor está trabalhando em cada um de nós. E nós não devemos reagir, vamos dizer, reclamar, porque estamos passando por alguma dor, mas nós devemos fazer com que essa velha natureza, ela morra, não é? O próprio Jesus deu esse exemplo, dizendo, né, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, irmãos, às vezes em situações assim, que a gente se sente injustiçado e tal, vamos morrer. O Senhor vai cuidar da situação. Ele vai nos suprir, Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar de todos os membros da igreja. Então, é aquele hino que fala assim, também um outro hino fala assim, sem morrer não há a ressurreição. É o 321. Sem morrer não há a ressurreição, do morrer procede a vida, ressurreição. Amém. Senhor Jesus. Um outro também, até nós cantamos no domingo passado, fala assim, em meio à tribulação, sofrimentos e provações, exultemos em Cristo Senhor. Amém. Mas nesse hino tem uma palavra assim que me toca bastante, fala assim, na medida nos provará, nada mais permitirá. Às vezes a gente está numa situação de sofrimento, né? Fala, oh Senhor Jesus, esse sofrimento em Cristo nós vamos suportar. Às vezes eu penso em algumas situações pelas quais eu já passei, situações de sofrimento, eu falo, meu Deus, se isso daqui tivesse sido há tantos anos atrás, será que eu conseguiria passar por esse sofrimento? Então eu me lembro disso, na medida nos provará, e vai nos dar o suprimento. Oh Senhor Jesus. E um outro também, irmãos, porque hoje foi falado aí do oleiro e tal, né? Jeremias 16, que fala do oleiro. Nós somos nas mãos do Senhor como o barro, que Ele está fazendo uma criatura, né? Mudando aqui, mudando ali e tal. Esse é o trabalhar do Senhor em nós. Irmãos, que maravilhoso. O Deus Todo-Poderoso se preocupa com você, se preocupa comigo. Ele está cuidando de nós na nossa vida, em toda situação. Então essa é uma figura que nos encoraja. Deus é o nosso oleiro, Ele está nos moldando. E uma outra também que nos ajuda é a de Ezequiel 47, que fala do rio. Irmãos, quando nós entramos na vida da igreja, nós entramos num rio, num fluir. Esse rio, ele flui desde o Jardim do Éden e chegará até Apocalipse. É o rio da vida. E em Ezequiel diz que ele nos mediu pela primeira vez e a água estava no tornozelo. Aí andamos mais um pouco, o Senhor nos mediu outra vez, a água estava já nos joelhos.
mediu mais um pouco, essa água já estava no lombo. E daqui a pouco era um rio que não mais se podia atravessar. Nós nos rendemos a este rio. Nós nos rendemos ao Senhor. O Senhor nos supriu, nos transformou. E nós só queremos seguir o Senhor e servi-lo. Jesus é o Senhor.